Ah, vou aproveitar ela para o meu TCC, vai ser bom. Tá bom, então, vamos começar a nossa aula de hoje, que trata basicamente sobre os livros didáticos e como é que a gente vai utilizá-los para trabalhar com física moderna, principalmente à luz da nova BNCC que a gente tem visto. Né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão do como a BNCC impacta no livro didático, né? E como é que ele vai estar sendo pensado na aula de ciências e apresentar um breve relato, uma breve história assim, em cima de um exemplo que vai ter para o livro didático na aula de ciências. Peguei um exemplo lá que o Edilson tinha compartilhado conosco no âmbito da residência pedagógica. Nós peguei ele lá para a gente ter uma ideia com os mapas conceituais. Tá? Então, pensando assim, a BNCC, como a gente já conversou, né, ela tenta buscar uma forma de dar uma nova roupagem curricular para o ensino médio, para o ensino básico brasileiro. A gente vai falar muito mais do ensino médio agora. Né? E é natural, então, que tu tenha uma mudança de posição, uma mudança de olhar sobre o livro didático a partir dessa nova base curricular. Porque, basicamente, assim, a escola ela se organizou historicamente utilizando o livro didático como seu fornecedor de currículo. Então é muito complicado a gente abandonar a ideia do currículo sem desvencilhando ou saindo do que o livro didático faz, né? Porque é um recurso pedagógico acessível a professor e aluno, tá? A gente tem o PNLD para as escolas públicas que justamente traz essa questão do livro didático para todos terem acesso, né? Então não tem como a gente renegar esse recurso didático que, por conta de toda modificação da lei no Brasil, né, todos os parâmetros legais, a gente vai ter uma modificação na forma como os livros didáticos são produzidos, são preenchidos, são direcionados nesse sentido. E é claro, a gente tem historicamente um pensamento muito centrado no conteúdo. Historicamente, a escola brasileira, a educação brasileira, e vou pegar assim, não estou pegando o caso das ciências, mas em geral, a gente tem uma cultura muito mais conteudista, ou seja, tem que estudar tal conteúdo, tem que ter esses conteúdos para eu poder fazer o vestibular, fazer o Enem, coisas desse tipo. Então, a gente, por muito tempo, está, na verdade, né, vamos dizer, está refém dos exames posteriores. Isso é histórico, é uma questão brasileira que a gente não consegue desvencilhar. Basicamente, pensa que o ensino médio, eu lembro quando eu comecei a trabalhar na FURG com o curso de licenciatura em Física, a questão toda dos parâmetros curriculares nacionais era uma orientação para que o ensino médio ele deixasse de ser algo preparatório para a universidade, seja algo formador, formativo para a vida, para a cidadania. Mas a gente nota que isso não muda ao longo do tempo. Oficialmente, a gente tem sempre um pensamento, as escolas de ensino médio, principalmente, ficam muito preocupadas no resultado de seus alunos quando eles vão fazer Enem, como é que eles vão entrar na universidade. Então, essa questão do ensino enciclopédico e conteudista, ou seja, muito centrado no conteúdo, é um problema histórico nacional, que a gente tem muita dificuldade, inclusive quando a gente fala do curso de física, dos conteúdos de física, a gente fala dos conteúdos de física, e não do saber físico a respeito da natureza. Quando a gente quer falar sobre os tópicos de física moderna no ensino médio, a gente está pensando em novos conteúdos, mas a ideia que a gente tem aqui na disciplina não é falar somente de inserir conteúdo, mas sim de verificar como é que a gente vai abordar isso de forma que não seja simplesmente colocar mais conhecimento, mais conteúdo, e não seja algo formador. E nisso a base, a gente comentou nisso, né, a base curricular, a BNCC, ela tem um ganho em relação aos outros documentos, que é o fato de buscar romper com os conteúdos. Isso é uma cultura histórica e extremamente complicada da gente trabalhar. Tá?
A questão é que a questão é que esse rompimento ele é brusco e ele é dado numa nova direção. Tá? Então passa a ter uma constituição de currículo aonde que tu sai da disciplina integrada centrada nos conteúdos como unidades curriculares, vamos pensar assim, né? E passa a trabalhar numa perspectiva integradora, interdisciplinar, contextualizadora de vez, sem passos intermediários. Esse é um dos grandes problemas que a gente vai ter em geral, tá? Para falar. A gente fala muito de novo ensino médio, por exemplo, agora está na propaganda falando de novo ensino médio, só que a gente tem que pensar também que esse novo ensino médio ele junta muita coisa e tem muita novidade simultânea. Uma coisa, por exemplo, de tu fazer uma seleção do que tu quer estudar, implica em tu ter unidades curriculares ou disciplinas ou áreas às quais tu quer te dedicar mais. E quando tu coloca na perspectiva interdisciplinar das grandes áreas de conhecimento, isso meio que se dilui. Vou dar um exemplo. Um médico ele precisa ter uma formação em ciências biológicas, obviamente, com base de ciência médica, em química, tá? Em física. Então ele precisa ter um conhecimento de ciência da natureza aprofundado. Só que a formação do médico precisa de formação humanística. Tá? E, apesar da gente falar tanto dos garranchos do médico, né, o médico também precisa ter uma formação em linguagens. Ele precisa ter uma formação. Então, como é que tu vai pensar num estudante que vai prestar medicina depois na universidade, vai ser direcionado para a área da medicina, ou para a área da saúde em geral, aonde que tu não tem a possibilidade de dedicar mais a alguns aspectos. Eu quero reforçar o conhecimento físico que eu preciso para a minha formação. Não tem como, porque está tudo integrado. Então, isso é uma crítica que me surgiu depois, quando eu estava estudando no ensino médio, até pensando nessa questão de que essa perspectiva interdisciplinar meio forçada e não sendo uma coisa natural, e aí vem a interdisciplinaridade que a gente eu vou abordar na semana que vem, eu vou conversar um pouquinho na próxima terça-feira, que é uma interdisciplinaridade que ela é forçada pela lei e não algo que é conquistado ou é construído. E como qualquer coisa forçada, ela tem uma tendência a fracassar, tem uma tendência a ser abandonada ou ser criticada demasiado, mesmo quando tem um passo positivo. Tá? Então, nesse sentido, quando tu faz uma mudança desse porte em geral, como é proposta pela BNCC, o livro didático ele entra como uma ferramenta auxiliar importante no processo de mudança. Por quê? Mais uma vez, assim, como a gente está pensando num processo, vamos falar agora de ciências da natureza, como a gente pensa num processo de integração de conteúdos e de uma busca pela interdisciplinaridade, a gente tem que admitir que os professores que estão em sala de aula hoje, os professores que vão ir para a sala de aula nos próximos anos, não têm essa formação. Não têm essa formação para atuar em comunidade. E não tem a formação também para discutir o jogo do currículo, o trabalho do currículo. A gente não discute currículo na graduação. A gente vai discutir currículo eventualmente quando for fazer estudo de mestrado, de doutorado e vai se aprofundar nisso. Então a gente não aprende a fazer as negociações necessárias e aí o livro didático se propõe a apresentar algumas das negociações e trabalhar um pouquinho com essas aproximações. Mais uma vez, a minha defesa quanto a essa proposta interdisciplinar é algo que sai das discussões, como a gente faz na RT, Dani, tá? É algo que sai das disciplinas, das áreas de conhecimento, tá? Dos componentes curriculares originais, química, física e biologia, tá? E a partir deles tu começa a criar pontos de tensão, ou usando o termo do Fourier lá das ilhas de racionalidade, caixas pretas
que precisam ser abertas com o contato com outras disciplinas, com outras áreas de conhecimento. E aí não fica somente fixo na ciência da natureza, a gente pode trabalhar com outros conteúdos. E assim, tu pode pensar nesse momento que o livro didático ele tenta fazer essa aproximação. Tem um grupo que discute, tem um grupo que propõe, mas claro, ele precisa ser adaptado ao contexto da escola que está sendo trabalhada, ele precisa ser discutido, conversado ao longo do tempo, e a gente não tem como discutir, debater, falar, tá? O livro didático de capa a capa. Não se usa o livro didático como de capa a capa como se ele fosse a Bíblia. Tá? A gente tem um trabalho para ser discutido, e o livro didático ele como um auxiliar. Ele permite essa transição de uma forma, não vou dizer mais suave, mas um pouco menos brusca. Então, por um lado, e aí eu vou pegar uma referência de quem defende essa linha, né, que o livro didático ele se torna uma ferramenta importante de referência que facilita a implementação da BNCC. Realmente, a gente pode pensar que, analisando separadamente o livro didático atual, a gente vai ter o exemplo um pouquinho mais adiante, que esse livro ele consegue trazer aquele desenvolvimento de competências e habilidades que é trazido dentro da BNCC, discutido lá em torno daquelas 10 competências, as habilidades associadas a elas, tá? E permite que se trabalhe nesse sentido. Sem ter aquele, digamos, um trabalho para o professor de fazer essa busca, essa pesquisa, essa discussão. Não que não seja importante que o professor faça, mas o livro didático ele se propõe a fornecer um momento de referência, um momento de referencial para que tu trabalhe. E tu pode construir a partir daí. E é claro, por conta disso, o livro didático, nesse contexto, ele aparece como uma busca de indicar competência e habilidade em cada capítulo, em cada assunto que surge, não vamos falar mais de conteúdos, mas de assuntos que surgem, que vão permitir ao professor discutir, debater, trabalhar mais ou menos um assunto. Vamos pegar o exemplo do efeito estufa, que a gente conversa na residência pedagógica. Tá? O efeito estufa é um tema de interesse, é um tema importante, tá? Que ele não está pronto, propriamente dito, dentro do livro, mas ele é algo que vai possibilitar ao professor que vai trabalhar com o livro ter uma ferramenta, ter um instrumento para buscar conhecimentos, para se basear, para ter como referência, mais uma vez, né, para poder trabalhar com os alunos. Aprofundar em tópicos que talvez não estejam no livro, mas que sejam de interesse do professor, e aí vai entrar o que a gente fala aqui sobre física moderna. A maior parte das vezes no livro didático, a gente vai sentir a possibilidade de trabalhar com tópicos de física moderna e contemporânea, apresentar esses tópicos, não mais os conteúdos, mas os tópicos, o conhecimento e como ele se relaciona com a natureza, esse conhecimento, e como é que ele se relaciona com a tecnologia, mas ele não vai estar presente no livro, até porque originalmente, e a gente vai voltar para o pensamento e precisa sempre ter sempre essa crítica, né? A gente continua tendo um ensino médio pensado em preparar para uma prova do Enem, uma prova de vestibular. Então tu tem uma preocupação com, mesmo que não seja direta, de apresentar aqueles conteúdos que estejam mais diretamente ligados com uma prova do Enem, como a gente conversou anteriormente. Então, apesar do livro trazer essas possibilidades, ele não descuida desse cuidado com os conteúdos mínimos. Né? A ideia do currículo, da pista a ser percorrida, segue sendo tangenciada por uma linha de chegada que é esse exame para ser prestado para entrar na universidade. Então,
vem muito para a discussão do que é o impacto da BNCC dentro da educação brasileira. Que a ideia fundamental, quando ela começa a ser discutida, e ela não é uma discussão, quando a gente fala de BNCC, a gente não está falando de algo que é de um governo específico, né? Isso foi promulgado em 2018, mas não quer dizer que seja do governo que estava em 2018, ela vinha numa discussão muito grande, até atropelou alguns pontos, né, para poder chegar nesse para ser divulgada, para ser promulgada em 2018, mas teve muita discussão antes, né? Então era justamente essa transformação na forma como a gente educava, daquele ensino enciclopédico, daquele ensino conteudista propriamente dito. A gente vai ter muitas vezes essa crítica, principalmente quando a gente fala da ciência da natureza, que é nosso ensino conteudista, porque a gente quer ensinar conteúdo, tá? Mas esses conteúdos, esses tópicos, esses assuntos, eles vão surgir no desenvolvimento da habilidade. E isso é algo que a gente não é uma novidade. Não é uma novidade. No século XXI, a gente tem debatido muito dentro do ensino de física, dentro do ensino de biologia, dentro da educação química, a questão do desenvolvimento da habilidade do estudante para trabalhar com aqueles conceitos, aquelas ideias associadas com os conceitos científicos, com o conteúdo científico. Não tem como a gente escapar do mínimo de conteúdo, mas muda o foco. Né? E a BNCC é muito clara nisso. Ele faz um enfoque onde muda o foco dos conteúdos, a gente não tem mais um currículo baseado numa ementa de disciplina, como a gente tem na universidade, mas é um currículo baseado em desenvolvimento de habilidades. O como isso vai ser avaliado, como isso vai ser trabalhado, são incógnitas porque a gente está em processo de implementação, então é muito complicado falar disso. E aí exatamente esse que é a questão. Como é que a gente vai ministrar aulas, como é que a gente vai trabalhar com os alunos nesse contexto para propiciar o desenvolvimento de habilidades, sempre lembrando que, apesar de tudo, o foco do ensino médio é para uma linha de chegada, que é um exame para entrar na universidade. Ah, mas não é isso que está escrito. Não, não é isso que está escrito na prática, que a gente ainda espera ter uma mudança nesse sentido. A prática é uma preparação. É um curso pré-vestibular de 3 anos, tá, que vai se estendendo e a gente vai tentando discutir ao longo do tempo. Tá? E aí a gente tem uma ideia, e essa aqui eu tive que deixar isso nos slides, até porque é uma ideia que está presente, que é a ideia da escola ser mediadora da aprendizagem e não detentora do conhecimento. Na verdade, a escola nunca foi detentora do conhecimento. Essa ideia é uma ideia que a gente tem lá do nosso ensino do início do século XX, tá? Aonde que a escola era local para alguns, não para todo mundo. E por conta disso, a escola ela tinha o papel de passar conhecimento a gente. Então, eu tinha uma escola que era formativa, mas formativa no sentido, desculpe, não formativa, uma escola que ela era informativa. Ela passava o conhecimento sem discussões. Basicamente, a gente vai pensar que essa ideia do discutir o conhecimento no ensino básico, ela vai ser uma perspectiva freiriana já dos anos 60. Então, uma perspectiva nova, não só do Freire, mas do Darcy Ribeiro. Tá? Vão ter pessoas, o, o Anísio Teixeira, todo esse pessoal ele vai mudar um pouco essa forma da gente enxergar, porque no fundo a escola sempre teve um papel de auxiliar na aprendizagem muito mais do que informar. Mas no Brasil a gente só vai ter essa preocupação de problematizar, vamos dizer assim, as situações e o conhecimento escolar a partir dos anos 60, tá? Quando vai ter uma mudança, apesar de ter, por exemplo, no final dos anos 60 já um regime militar, tá? Que tinha uma implementação educacional muito fortemente ligada ao conservacionismo americano, né? Mas a gente não vai entrar nesse ponto aqui, até porque para a física
conservacionismo americano propiciou que ela crescesse bastante, uma vez que no final dos anos 60 foi o boom da física, que é do pós-guerra, né, que a gente seguia no Brasil o conceito dos americanos de que em cada caso um cientista. A gente não conseguiu fazer isso de forma tão forte, de forma tão centrada, mas teve um avanço muito grande dentro da nossa área da física para chegar nesse ponto, tá, como uma buscando a formação de novos cientistas. Então a gente vai ter essa discussão toda, né, que vai precisar de mudanças, inclusive na forma como é trabalhado, né. Aqui fala a respeito do uso da mediação do uso da tecnologia, mediação, que vai começar a estar presente dentro do livro didático. E aí o livro didático não é só uma coisa nova, né? O Vladimir compartilhou com a gente alguns livros um pouco mais antigos, onde já tinha infográficos e situações desse tipo, aonde o aluno podia pesquisar. E, no fundo, né, quando a gente pensa nisso, o uso da tecnologia permite com que a gente faça o educar pela pesquisa, que é uma ideia do Pedro Demo, também, aonde o aluno faz parte passa a ser um ator, né, não somente um espectador, mas ele passa a ser um ator no seu processo de aprendizagem por conta do uso da possibilidade de pesquisar, de conferir as informações e de buscar novas informações no espaço da sala de aula, graças ao acesso que a gente tem hoje em dia. E nesse ponto a gente tem que, digamos assim, dar o braço a torcer para as perspectivas que a Base Nacional Curricular Comum traz, do fato de valorizar essa interação, que é uma interação típica do século XXI. A gente não pode pensar em seguir trabalhando com livro didático, e livro didático somente um papel para manuseio, porque vão ter fatores como esquecer, molhar, perder, e quando tu tem como tu tem uma cultura da valorização do digital, do notebook, do celular, tu tem essa possibilidade de um acesso mais amplo e restrito ao, a essa possibilidade de pesquisa. Então isso é um ponto positivo que é trazido, e o livro didático ele incorpora esses movimentos. Então, nesse sentido, a gente vai ter um desenvolvimento dentro do livro didático, pensando no desenvolvimento de competências. São 10 competências gerais, estão lá no relatório Delors, tá? E foram muito bem trabalhadas no início do século XXI ali, pelo Terremoto, que vinha frequentemente ao Brasil trabalhar a respeito dessas competências, né? Competências e habilidades. E a ideia fundamental é uma formação generalista. Nota, por exemplo, assim, que a BNCC inicialmente traz como base as 10 competências, as competências para desenvolvimento de competências dos estudantes. Essas competências são focadas numa formação integralista, uma formação generalista, tá, de forma que o aluno seja um cidadão capaz de fazer uma leitura e uma interpretação correta das situações que ocorrem no mundo cotidiano. Só que o novo ensino médio ele muda essa questão e a formação integral passa a ser uma formação direcional. E aí, mais uma vez, a minha crítica quando a gente junta as duas coisas e vê que elas não conversam exatamente do jeito que a gente gostaria ou do jeito que a gente pensaria. Mas vamos pensar assim. A ideia de seguir essas questões e de ter os projetos de vida, como falado, né, estão ligadas ao desenvolvimento de competências específicas, não todas. Tá? Então, a gente vai ter uma preocupação no ensino médio em quais as competências que vão realmente ser desenvolvidas e quais não serão na formação desse estudante. Então, a gente tem um descompasso, pois a gente não tem mais a formação de um cidadão no ensino médio, a formação de um futuro profissional. E aí a gente vai ter uma dicotomia que pode, não dá para dizer agora, né, mas pode impactar mais adiante.
Tá? Então, como primeira conclusão, a gente pode pensar que o livro didático, quando ele está alinhado a essas as diretrizes, né, nossa diretriz é a base, ela vai buscar, ela vai valorizar, ela vai permitir ou vai facilitar um pouco a implementação dessa base, justamente porque tu vais trocar o foco, tá? Auxiliar nesse caminhar para o desenvolvimento de competências. E esse desenvolvimento de competências ele muda aquele foco da escola transmissora de conhecimento para uma escola mediadora da aprendizagem. Uma escola que auxilia muito, está muito mais preocupada na aprendizagem do que propriamente no ensino propriamente dito. E entra numa situação assim, continua sendo uma instituição de ensino, mas agora a gente vai ter o processo de ensino-aprendizagem fortemente centrado. Não é que nunca teve, tá? É que agora o documento ele tem essa clareza. O livro didático está surgindo aí como um meio de implementar, de facilitar a implementação dessas mudanças. É fácil? Não. Por que não é fácil? Tá? Porque a gente precisa partir de algo que existe, tá? A partir de algo que tem. Nos livros didáticos lá que o Vladimir compartilhou com nós todos no Drive, a gente tem um livro didático que está rolando até o ano de 2021. Tá? É um livro que ainda, apesar de ser um livro de ciências da natureza, ele tem uma concentração muito conteudista e eventualmente os conteúdos eles vão se conversar. Então a gente tem uma ideia lá de reconhecer exatamente onde está a física, quando é que vai ser falado física. No novo livro didático, eu vou pegar como exemplo o livro Diálogo, e aí eu estou pegando o exemplo que a gente tinha lá, vamos pensar assim, como referência. Eu peguei um exemplo para a gente começar a discutir, a gente podia ter pego outros. Né? O livro Diálogo dos Ciências da Natureza, que é da Editora Moderna, tá? E aí não é simplesmente porque eu tive acesso para a gente poder dar uma olhadinha, fazer uma breve análise, uma breve conversa a respeito do livro da turma. Então, ele vai trabalhar isso, volta a uma das coisas que a gente tem lá de 2002, que são os temas estruturadores que estavam presentes nas orientações adicionais dos planos curriculares nacionais, também conhecidos como PCN+, de trabalhar com 6 tópicos, 6 temas ao longo da coleção. Universo da ciência, ciência do universo, vida na Terra, como é possível, Terra, um sistema dinâmico de matéria e energia, energia e sociedade, uma reflexão necessária, ser humano, origem e funcionamento, ser humano e meio ambiente, relações e consequências. Uma das coisas interessantes na organização da coleção agora, pensando para o ensino médio, é que ela não tem uma sequência pré-definida. Lembra que uma das coisas que vocês começaram fazendo como atividade para a disciplina foi rever o currículo de física no ensino médio para inserção, para pensar em como inserir tópicos de física moderna e contemporânea dentro desse ensino médio. E é muito complicado, e eu vi em algumas das tarefas que eu já dei uma olhada, né, o quanto é difícil a gente se desapegar daquela sequência lógica de conteúdos, porque aquela sequência lógica está muito impregnada, né? Eu sempre gostei do termo, fazendo um paralelo com a igreja, né, de que o currículo de física, os conteúdos de física estão organizados de forma litúrgica. Tá? A gente tem uma sequência muito bem definida que basicamente foi definida no início dos tempos, no início da disciplina, e nunca mais foi alterada porque a gente tem receio de mexer. Então, nesse sentido, a própria organização do livro permite que tu faça algumas mudanças e trabalhe de acordo com aquilo que tu quer. E aí tem mapas conceituais, e nesse ponto os mapas conceituais eu vou deixar disponíveis para vocês também nessa apresentação. Tá? Os mapas conceituais eles foram disponibilizados pela editora até para a gente poder trabalhar. E aqui a gente vai ver, por exemplo, dentro do tema, pegar aqui, ó, o universo da ciência, ciência do universo, vai ter, ó, dentro das ciências da natureza,
aquilo que está sendo trabalhado, e aí tem a legenda de cor de laranja, está associado com química, com física, desculpa, o que está em azul, a biologia, o que está em verde está associado à química, e eu vou ter algumas situações aqui que vão estar associadas a outras áreas, direitinho, né? Assim como o tópico simbologia espacial, que vai poder estar presente nas três discussões. Vai ver que tem aqui, ó, formação e evolução do universo, evolução estelar, a formação de sistemas planetários. Nos sistemas planetários, a gente vai para a Terra para a formação da Terra, transformações e origem da vida. Na química, a composição das estrelas, distribuição dos elementos. Na formação tem o Big Bang, e aí depois a gente vai para a química com a origem dos elementos, desculpa, tá? Então a gente tem essa organização num mapa conceitual a ser trabalhado. A gente pode ir mais além. Vida na Terra, olha só. A gente tem origem do campo magnético, a questão da estrutura celular, e dentro da estrutura celular tem a parte da física toda, sobre como observá-la e quais são os fenômenos associados, tá? Estou pegando a parte da física, bonitinha. Tem a discussão da astrobiologia, lembra lá que a nossa ideia do efeito estufa, como está louco isso aqui, tá? Terra, um sistema dinâmico, mesma situação, a calorimetria. Dentro do Sol aqui, a gente pode falar de ondas. Dentro das trocas de energia, a energia nos sistemas, tá? Ciclos biogeoquímicos e coisas desse tipo. Tá? Ciências da natureza, energia e sociedade. Aí tem, ó, seres vivos e radiação. Nota que a radiação aqui aparece um pouco com a radiação ionizante, efeitos biológicos dentro da biologia, mas a gente tem aqui, ó, a energia nuclear, e aqui todo um lado falando da física moderna, a energia elétrica, e toda a questão da geração, coisas desse tipo. Ser humano, origem e funcionamento. A gente tem a possibilidade de ferramentas simples, com energia, e ser humano e meio ambiente. Opa, a gente tem dentro da física toda a questão aqui da luz, sons, aqui em cima a termodinâmica para ser trabalhada. Então a gente tem uma possibilidade que não é pequena, tá, de trabalhar, de discutir vários aspectos da física a partir do livro de idade. E nota que não tem uma estrutura propriamente dita. E a gente tem espaços, e aí eu vou pegar, por exemplo, na questão dos combustíveis fósseis. A gente tem a possibilidade da problematização dentro dos combustíveis, já que a relação entre o ser humano e o meio ambiente, de falar de energia solar, e aí na energia solar abre toda a questão de como é que é feita a captação e transformação de energia solar da luz do sol em energia elétrica, efeito fotoelétrico, coisas desse tipo. Tá? A gente tem vários aspectos aos quais a gente pode discutir quando se fala sobre o movimento do corpo humano, e a gente pode pensar na cinemática também, em explorar alguns conceitos de relatividade. Dentro dessa parte toda da física de partículas, a gente pode abrir o caminho para trabalhar com inúmeras situações. Aqui também na energia elétrica pode falar sobre uma matriz energética brasileira, outros temas, né, associados com a energia solar, energia eólica, coisas desse tipo. Então a gente tem, apesar de ter uma sugestão de tópicos nesses mapas conceituais, né, isso não se basta, isso não se resume a esses tópicos. A gente tem a possibilidade de trabalhar bem mais coisas a partir disso. Então, eu podia dizer o seguinte, com uma base nesse livro, e eu peguei esse livro como exemplo, né, até porque ele tinha tudo bonitinho, os mapas conceituais, para a gente dar uma olhadinha. Na verdade, os mapas de conteúdo, né, dos conteúdos, tanto dos conteúdos
a poderem ser trabalhados dentro disso, né, a gente tem a possibilidade de discutir, trabalhar com novos conceitos e, inclusive, entrar com a física moderna. Então, o que a gente vai pensar nisso? A gente tem um longo caminho pela frente. Por que a gente tem um longo caminho pela frente? Porque, afinal de contas, a gente não tem os tópicos de física moderna, ou esses conceitos de física moderna, esses conhecimentos que a física moderna, a física do século XX e XXI nos trouxeram, presentes no livro didático, especificamente. Né? O que a gente precisa é achar espaço para isso. Então a gente vai pensar na terceira atividade. A primeira atividade foi o cronograma. A segunda atividade, que eu deixei um pouco mais limpa o livro, foi a busca na literatura, justamente por como é que anda a discussão dessa utilização da física moderna contemporânea. E agora a gente passa para o livro didático. Por quê? Porque nessa conversa toda, pensando que a gente gostaria de trabalhar com algum tópico da física moderna e contemporânea. Dentro do novo ensino médio, a gente tem que pensar que precisa ter material para isso. Aí o material tem que ser algo acessível. Por quê? A gente tem que formar material em português. Boa parte dos nossos alunos não vai saber ler em português. A gente precisa achar recursos que permitam discutir, debater, problematizar a situação. Tá? Porque, afinal de contas, é um desenvolvimento de competência. É a questão da competência de fazer uma leitura de mundo, de entender os processos tecnológicos, de entender os instrumentos. Tá? Tudo isso está associado. E para isso a gente precisa achar no livro didático. Tanto naqueles que o Vladimir já nos deixou disponíveis quando tivemos acesso lá no Drive, aos livros que tem lá, quanto a esses da coleção. Eu estou devendo para vocês ainda postar no Ava lá o livro do Ivan, tá? Sobre que é paradidático, da física moderna para aficionados, iniciados e entendidos, e também os links para esses livros, para as amostras dos novos livros do ensino médio que vão ser usados a partir do semestre do ano que vem. O Vladimir chegou a conversar com a gente já a respeito disso, né? Falou em uma das aulas anteriores a respeito de como seria essa mudança, mas é o que a gente tem para ser feito agora. Então, é colocado nesse sentido e na semana que vem, na aula da terça-feira, a gente vai discutir um pouquinho sobre essa ideia de interdisciplinaridade e interdisciplinaridade dentro do novo ensino médio e proposta pela BNCC na grande área das ciências da natureza. E quais são os papéis que a gente pode colocar dos conteúdos, e vamos pensar assim, conteúdos não no sentido de impor mais coisa, mas como nós vamos fazer uma leitura para que a física moderna consiga estar presente, não somente a física dos anos do século XVII e do século XVIII. Assim, gente, a aula que eu tinha, a discussão que eu tinha, a apresentação que eu tinha, era essa, até para começar a motivar a nossa discussão, né? Essa terceira atividade ainda vai ter na semana que vem falando sobre a questão da interdisciplinaridade e como ela como ela é proposta e como ela pode aparecer, como é que é um desafio para a gente fazer, né? Mas eu deixo agora espaço para perguntas, como só está a Dani aí, Dani, você pode fazer alguma pergunta, algum questionamento agora. Bom, assim, a minha dúvida é em relação aos livros didáticos que a gente vai usar, assim, a gente tem que usar dois, né? Um dos livros didáticos que eu vou usar é esse novo, como falou ali, que é o que a gente já sabe que vai ser utilizado lá, que o professor Edilson vai usar, vai ser um livro que está sendo implementado. Mas são dois, né? Eu tenho um livro didático que ele é do ano de 2017. Ele seria válido, no caso, ele foi trabalhado na escola Bibiano, no ensino médio de lá. Qual livro tu tem? Ai, eu esqueci o nome, até botei no referencial ali.
Ele trabalha. Eu também coloquei outro do Vladimir. Na realidade, eu já não tenho 2 livros, eu tenho 3. Acho até melhor que eu vou fazer de 3, pode ser? Pode, não tem problema. Na verdade, quando eu falei a respeito do. Quando eu falo a respeito dos livros do Vladimir, como ele disponibilizou pra gente, eu já cito eles lá porque para não ter aquele problema assim, pá, professor, eu não tenho acesso ao livro, não, tem tudo digital. Se tu tem um livro em casa, ótimo, tá? Pode fazer. Eu vou assim, não é obrigatoriamente tem que ser só 2 que eu vou selecionar. Eu posso pegar mais. Até porque dependendo do tópico que tu escolheu para inserir, que tu está pensando em inserir no curso no segundo semestre, falar no segundo semestre, talvez tu tenha muito pouco num livro, muito pouco no outro, tu vai pegar 4, 5 livros diferentes para poder ter material suficiente. Mas é bem tranquilo nisso, tu pode usar o que tem em casa. Possivelmente é esse livro que tu tem em casa que te chamou a atenção para falar desse tópico que tu quer falar. Possivelmente, não sei. Sim, porque o que acontece? O que eu descobri? Que antigamente, porque não, a psicomoderna não estava. Os livros já sempre abordaram a psicomoderna. Eu descobri isso lendo esse livro, porque eu não tinha parado para olhar. É que acontece, os professores chegavam até uma certa parte do livro, porque o ano terminava. E o que acontece? Tu não tem tempo hábil. Tu não vai entrar naqueles 2 últimos tópicos lá, por quê? Acabou o ano. Eles estão lá bem feitinho, bem tão montadinho. Só que tu não vai chegar, porque tu não teve tempo. E eu achei interessante naquele livro, porque eu pensava que não era. Não, mas os livros didáticos já nos auxiliavam. Só que o tempo. Eu achei o conteúdo até bem montado nele, só que eu sei que ele não foi trabalhado no Bibiano, essa parte do conteúdo, porque ele chegou até certa página e parou. E os livros do Vladimir eu também já dei uma estudada nele. Eu sei que tem bastante coisa ali para trabalhar. Então, também vou trabalhar neles um pouquinho, porque eu já peguei, e os outros livros por causa do RP, que eu também estou trabalhando em cima deles para montar os conteúdos lá. Então, eu acho, ia pegar os 3. Esse primeiro que eu tenho aqui, por se tratar do início lá, né? Uma coisa que eu nem sabia que estava lá, e a gente não usava. E esses outros 2 por ser mais atual. O último agora, que é o que a gente vai usar mesmo, né? Sim, sim, sim. Não, mas eu coloquei 2 ali porque é o mínimo que eu espero, tá? Pensando assim, exatamente pensar num dos livros novos, desse novo ensino médio, até para ver como é que se trabalha, e pegar um dos anteriores. Porque a gente tem que pensar no que está fazendo agora, né? Não adianta nada falar a respeito de, vamos inserir física moderna. Só que a gente tem que saber que curso a gente vai ter, né? Qual é o ensino médio que a gente vai trabalhar. Senão a gente vai ficar fazendo. Uma coisa é fazer a disciplina. Professor, eu estou preparando uma coisa para a disciplina. Isso não tem nada a ver com a vida. Tá? Vai parecer uma coisa acadêmica demais. Ou seja, olha, a gente vai preparar uma ideia, fazer um curso de extensão no segundo semestre, só que isso não vai valer para nada, é só para passar na disciplina, mais nada. Não, é pensar em algo do que está acontecendo agora. Até porque pensando assim, o teu tema do TCC é a sensação de tópicos de física moderna. Possivelmente, tu vai focar no tema que tu escolheu. Então, durante as disciplinas, tu vai coletar dados, pensando assim, para escrever o TCC. Não é só questão de, é um trabalho assim, e depois que eu me formar, eu vou fazer uma coisa bem diferente, vou voltar a ser uma professora tradicional. Não, a ideia é que a gente possa ter uma questão de chegar, olha, isso é possível ser feito. Não é nada desvinculado, é algo que está de acordo com a BNCC, é algo que é possível tu trabalhar a partir do livro didático, tá? Não é nenhuma coisa fora da realidade. Não é o caso, por exemplo, de dizer, olha, gente, vamos falar, como tem exemplos, né, do interferômetro, só que para falar do interferômetro no ensino médio, cada escola tem que ter um interferômetro. Gente, tem escola que não tem isso. Como é que tu vai pedir um interferômetro? Como é que tu vai pedir um laboratório? Tu vai exigir que a escola tenha um equipamento para fazer um experimento, quando às vezes tu não tem nem energia elétrica na escola. Então, é uma questão do problematizar, mas que seja algo factível, algo possível de ser feito.
Quer dizer que eu não vou pensar em experimentos. Não, pode pensar, mas um experimento que seja possível e fazer assim, olha, é um experimento que pode ser mostrado uma vez, ele pode ser gravado no laboratório e mostrado com vídeo, ele pode ser demonstrado no laboratório da FURG durante uma semana aberta, que aí se faz toda a preparação para uma visita à universidade, e na universidade mostra isso, e depois, olha, vocês lembram do que a gente falou em aula? Que a gente falou, tá ali, ó, esse é o fenômeno que eu estava falando, agora vocês entendem, vocês conseguem visualizar, esse é o pensamento, ser algo factível. Tá bem, Dani? Tá bem? É basicamente o que eu tenho pensado já, e tenho trabalhado já em Lab 1, já pensando nisso, e na parte demonstrativa, porque muitas coisas a gente não vai ter na escola mesmo, então tem que pensar em mostrar, mas de modo que seja possível, porque a Assim, ó, realidade da escola. eu já vou, assim, a disciplina do segundo semestre, ela vai ter só um curso, tá? Que vai ser, por exemplo, nós vamos, a princípio a gente vai ter isso como a gente vai gravar vídeos, né, e deixar disponível no canal do YouTube, e aí vai fazer propaganda nas nossas turmas de estágio, para o pessoal assistir, deixar perguntas, e aí marcar alguns horários para fazer lives, tá? Para deixar à disposição, discutir, apresentar brevemente algumas coisas, para fazer isso funcionar mesmo. Tá? Porque aí a gente vai ter a possibilidade de, na pior das hipóteses, 5 assistiram, a gente gravou e tá lá. Tá no YouTube, tá bonitinho, para o pessoal acessar e nos perguntar. Porque aí fica uma coisa que eu sempre tive esse problema na disciplina. Como tinha pouquíssima gente, o pessoal acabava deixando as atividades tudo para me entregar na última hora. E aí eu quero já fazer isso. E nem que a gente termine a disciplina rapidinho no segundo semestre, mas que faça ela com o curso de extensão, né, para todo mundo poder ver. A gente faz propaganda dos nossos estudantes. Mais uma coisa para tomar teus dados lá para o TCC. Muito bom. Arrecomendando bastante. Tá. Eu vou parar a gravação agora. E aí a gente termina a aula de hoje. Mas na terça-feira que vem, a próxima aula vai falar sobre interdisciplinaridade, tá certo?